que quer recuperar a sua autoconfiança, para você que quer recuperar a sua autoestima, o amor, a sua força interior, que por alguma razão na vida, às vezes a gente perde, né? A nossa força interior, por alguma razão na nossa vida, na nossa história. Coisas dolorosas acontecem que a gente acaba esquecendo o quão precioso e forte nós somos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai falar sobre essa sensação de desconexão com a vida, né? De trazer esse, esse sentimento de se sentir preso, que acaba trazendo esse sentimento de apatia perante a vida, de não conseguir responder para as pessoas, de não conseguir responder às necessidades de imposição, às vezes, de expressão, de não conseguir se expressar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Hoje, essa aula vai ser sobre a falta de autoconfiança e como ela acaba trazendo a gente para um movimento de desconexão com a vida e apatia. Muito bom, é isso aí. A Aline, ela deu uma expandida assim para vocês entenderem que a gente resumiu, né? O YouTube não deixa a gente colocar o título tão grande, né? Então o título é Recuperando Sua Autoconfiança, um caminho prático com o amor. Aí ela explicou um pouco mais sobre isso. O que é essa tal dessa autoconfiança? Por que isso é interessante, né? E onde que isso talvez impacte em mim? Por isso que ela trouxe todos esses exemplos aí pra gente. Então, só antes da gente começar, bem-vindos, bem-vindas, vocês todos e todas que estão aqui, bem-vindos, bem-vindas vocês que estão no Instagram também. Quem está no Instagram, vocês vão ver que a gente está olhando para baixo, porque a gente não consegue olhar para as duas telas ao mesmo tempo, a gente está olhando aqui para o computador, que é onde está transmitido aí pelo nosso canal do Facebook, principalmente, ou do YouTube, principalmente. Né? Exatamente. E para começar a contextualizar um pouco dessa aula de hoje, a gente vai trazer um pouquinho sobre a autoconfiança. Então, vamos refletir juntos aqui. Vai ser mais um bate-papo, uma conversa sobre a autoconfiança. Quando a gente fala a palavra autoconfiança, como que isso se conecta em você? Tem pessoas que têm crenças dúbias em relação à autoconfiança, né? Por muito tempo eu vi um padrão de pessoas que a sociedade dizia como autoconfiantes, sendo pessoas que tinham aquela, sabe, até na questão da postura mesmo, aquela arrogância. Então, por muito tempo, a sociedade acabou confundindo um pouco pessoas que têm essa autoconfiança com pessoas que são que têm esse comportamento mais arrogante. Então, muitas vezes, a gente acabou não querendo entrar nesse movimento de autoconfiança justamente porque a gente não queria ser arrogante, né? Porque a gente não queria ser aquele tipo de pessoa. Exato. Então, imagina que você tá, sei lá, vai num bar. E aí chega aquela pessoa, ou mulher, ou aquele cara que chega, sabe, com aquela altivez grande, com aquela prepotência, e aí passa de um jeito que é como se fosse superior a todos os outros. Então, isso acabou sendo tido como autoconfiança por muito tempo na nossa sociedade. E aí ficava como o vislumbre máximo da autoconfiança, como se isso fosse o que realmente as pessoas queriam viver e queriam ser. Então, ficou como norte da autoconfiança. Só que quando a gente começava a tentar ter esse tipo de comportamento de autoconfiança, era desconfortável. Porque, na verdade, aquilo não era autoconfiança de verdade. Aquilo era arrogância, em sua grande maioria. Quando a pessoa passa destratando as outras pessoas, se sentindo melhor do que os outros, sabe? Então, nessa perspectiva, às vezes, a gente acaba por não se conectando com essa palavra, autoconfiança, com esse termo, justamente porque a gente tem essa confusão, essa zona nebulosa, eu aqui com meu prendedor de cabelo, né? De achar que a autoconfiança é você se sentir superior. Você é muito confiante no seu trabalho. Isso, às vezes, pode fazer a pessoa achar que ela está sendo ofendida, como se estivesse chamando ela de arrogante. Não, eu tenho confiança. E aí, já atendi muitas pessoas com isso, eu já fiz muito isso, talvez você tenha feito isso, você realmente era bom em alguma coisa, né?
E aí alguém veio falar pra você, nossa, como você é incrível nisso, olha como você é muito boa, muito bom nisso, aí você, não é pra tanto, né? Se diminuindo. E por que isso? Porque na sua cabeça, como o exemplo que a Aline está trazendo, né? Sim. Uma pessoa autoconfiante, de forma deturpada, não é isso que é uma pessoa autoconfiante, tá? Mas de forma deturpada, talvez tenha entrado na sua cabeça que uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que é arrogante, que se acha melhor, que fica com aquela. Qual que é o provérbio que o pessoal fala? Narizinho empinado? Era isso, né? Isso, o Assim, narizinho ó. Né? Todo mundo vai ver os pelinhos do nariz. Não seja essa pessoa. É verdade, acaba passando essa sensação de. Deixa eu arrumar ali a câmera. O meu toque tá me impedindo de. Sabe que eu senti falta também daquele microfone? Que eu acho que talvez o áudio. Você acha que fica bom? Conta pra gente se vocês acham que o nosso áudio tá bom. Porque eu tenho a sensação de que talvez o microfone ele fique ainda melhor. Então conta pra gente se por acaso o áudio ficar ruim, tá bom? Então vamos lá. Voltando pra autoconfiança. Quando a gente vai trazer a virtude da autoconfiança, essa virtude, ela é uma virtude muito sutil. Ela é muito amorosa. Ela está muito conectada com essa questão do carinho por si mesmo. Uhum. Aqui o áudio está... Obrigada, Elo. Gratidão, Elo. Gratidão. Eu fico receosa que o áudio tá baixo, essas coisas, mas aí se vocês falam que o áudio tá bom, então eu fico mais tranquilo. Então, quando a gente fala nessa... Boa noite, Ana, tudo bem? Que bom que você veio. Menina. Então, que bom que... Elo, a gente gosta muito de você nas lives. Então, quando a gente vai trazer essa questão da autoconfiança, se a gente for trazer o real aspecto dela, a gente precisa primeiro se conectar com o amor próprio. Então, vamos trazer o sentimento do amor próprio. Como que ele se transfere? Como que ele se expressa? Aquele sentimento de que... Imagina você, pense em alguém que você gosta muito. Alguém... É claro. Pense em alguém que você realmente gosta de estar perto, que você gosta muito, que você quer fazer assim, ó, encostar a cabeça e ficar assim, só cheirando a pessoa, sentindo a presença dela. Imagina você que essa pessoa, pense em alguém que você gostaria de estar perto daquela pessoa, que você gosta de sentir a presença da pessoa, que você gosta de olhar no olho da pessoa. Agora, sabe esse sentimento de cuidado, de querer estar com a pessoa, de querer fazer assim, com a pessoa, sabe? De cuidar. Esse sentimento. Exatamente esse sentimento que é o sentimento do carinho. Só que tenta pensar nesse mesmo sentimento, só que por você. Que é esse sentimento de querer cuidar de si. E esse sentimento, às vezes, ele é meio apagado quando na nossa história acabam acontecendo situações onde a gente cria ressentimentos com a gente. Você até atendeu uma pessoa hoje que... Ai, desculpa, amor, mas eu acabei ouvindo essa parte, né? Eu atende aqui no escritório. E aí eu, às vezes, escuto de longe uns pedaços do atendimento dele. Que a pessoa tava falando que se sentia... como é que era? Eu fico com raiva porque eu passei por isso. Enfim, eu também já atendi pessoas que passaram... Aconteceu tanta coisa no atendimento dessa moça. Mas enfim, eu escutei exatamente esse trecho, falando, eu senti raiva, não sei quem é a pessoa, tá? Eu só ouvi de longe no resto da casa. O ponto principal, no final, você não pegou o final do atendimento. No final do atendimento dela, uma das virtudes que ela estava aprendendo, que a gente se aprofundou ali, foi justamente a virtude do auto-amor, da autoaceitação e da independência. Essas foram as 3 principais virtudes que a gente estava trabalhando no atendimento dela no final. O ponto dela, ela tinha muita raiva dela por conta de uma escolha que ela fez no passado, não vem ao caso qual é a escolha, né? Uhum. Ela fez uma escolha e ela se culpava, ela se julgava, ela tinha raiva por ter feito aquela escolha, né? E aí, o auto-perdão era um processo, assim, essencial
para que ela pudesse se libertar daquele ressentimento, que é o quê? Continuando ressentindo alguma coisa. Mas ela foi incrível, assim, ela estava super preparada para mergulhar naquele processo. E vocês que estão aqui assistindo essa live, com esse título, com certeza também já estão nesse passo, vocês já são incríveis só por estarem aqui. Exatamente. Tenho certeza que a galera está no caminho certo. É isso. Mas é exatamente esse sentimento dessa pessoa. Não sei o contexto, que eu não peguei, mas o contexto era a raiva de si mesmo. De tipo assim, putz, por que eu fiz aquilo? Por que eu aceito isso? E sabe aquela culpa sobre si mesmo? De carregar e falar, nossa, meu Deus, eu sou muito otária, eu sou muito burra. Eu mesmo já falei isso tanto pra mim. Eita. Eu sou muito otária, eu sou muito burra. Por que eu permito isso? Por que eu deixo fazerem isso comigo? Então, é exatamente esse sentimento que acaba bloqueando o nosso acesso à nossa autoestima, ao nosso auto-amor. Por quê? A gente constrói ressentimentos com a gente, né? E aí a gente vai se depreciando. Então é o vício na autodepreciação, de ficar se chicoteando o tempo todo. É culpa minha. Só que isso também pode ter várias origens, né? De às vezes você literalmente passou por alguma situação onde alguém te culpou por uma coisa que não era tão necessariamente culpa sua. E você compra essa culpa para si como se você tivesse, até por uma questão, às vezes, de humildade. Humildade não é isso que significa, mas enfim, acaba trazendo essa perspectiva errada de humildade. Trazendo essa culpa para si, né? Trazendo esse chicotinho de eu preciso ser o culpado, eu preciso assumir a culpa de todas as coisas e carregar em minhas costas. E isso é justamente aquilo que bloqueia o acesso à sua própria autoestima, ao seu próprio auto-amor, aquele sentimento de querer cuidar, de querer estar perto, de querer abraçar, sentir o cheiro da pessoa, sabe? É esse mesmo sentimento que a gente busca trazer por nós mesmos. Essa autocompaixão. Então, percebe como está tudo interligado? A autocompaixão, o auto-perdão, o auto-amor, a autoestima, está tudo muito interligado, porque é um local de consciência, um lugar onde a sua consciência está, que você consegue acessar essa compaixão, não só por você, mas pelos outros também. De entender que os outros também estão fazendo o melhor e você também está fazendo o melhor que você pode. Você acorda de manhã pensando em trabalhar e entregar o melhor que pode no trabalho. Tenho certeza que você acorda de manhã e aí você pensa, nossa, eu queria, ou se já não tem, né, para quem tá solteiro, eu queria tanto ter uma família, eu tenho tanto amor dentro de mim. Já ouvi isso em atendimento, eu tenho tanto amor dentro de mim, só que parece que ninguém quer receber esse amor. E aí é uma sensação tão frustrante, né, de querer entregar o amor e não conseguir. Tem um ponto, e já aconteceu em alguns atendimentos meus, tá? Por isso eu vou trazer aqui com essa propriedade para vocês. Vocês que estão vendo a gente aqui, seja no Instagram, ou seja aqui no YouTube, no Facebook, vocês que sentem que tem um amor muito grande em vocês e pensam, mas eu amo tanto, eu quero tanto entregar um amor para alguém que me ame também, etc. É uma busca, vamos dizer assim, incomum, no sentido de a sociedade ela nos molda para ir para esse caminho também, então nós temos um desejo inconsciente de querer ter esse transbordo, né? Mas até a alma ela tem isso, né? Um desejo de estar junto, de dar carinho, de dar amor. Mas tem uma coisa que precede isso e que às vezes a gente se esquece e tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o auto-amor. Porque se você não está se abrindo para se amar em primeiro lugar, é sério isso, é sério. E eu sei que vocês estão buscando isso, justamente por isso que vocês estão aqui, né? E isso é ótimo que vocês estejam aqui, que já é um passo, sim, muito grande em relação a quem ainda não está fazendo nada. Vocês estão fazendo muito por estarem aqui, né? Que é, quando eu me abro para me amar, eu me abro para receber amor. Enquanto nós estamos fechados para o nosso próprio amor, quando outra pessoa tenta nos oferecer amor, talvez você já tenha vivenciado isso. Você estava lá, meio bravo com você, por exemplo.
Aí chega uma pessoa querendo te acolher, querendo te dar carinho, e você, será que tô mentindo? É verdade ou não é? Responde aí comigo se é verdade ou não é. Quando você está bravo, brava com você mesmo, com você mesma, na maior parte das vezes, não vou dizer todas, né, mas majoritariamente, você afasta o amor que vem de fora também, porque você não está se abrindo para ter o amor que vem de dentro. Então, trabalhar o auto-amor vai te ajudar muito a conseguir receber o amor que vem de fora, porque aí você vai conseguir senti-lo. Vai conseguir senti-lo. Vocês não querem sentir amor? Eu quero sentir amor. Eu adoro sentir o amor dessa mulher aqui, mas eu só consigo sentir o amor dela quando eu também estou me amando, quando eu também estou aberto para me amar. E isso é comum, é com todas as pessoas. Teve um dia que a gente estava na casa da minha sogra. Aí o Dé, ele tava chateado com alguma coisa que tinha acontecido, eu não lembro agora exatamente o que é, mas ele tava chateado com alguma coisa. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, você tá bravo? Ele, tô. Aí eu falei, você tá bravo comigo? Aí eu falei, você tá bravo comigo? Aí ele falou, eu não sei, é porque eu tinha colocado luz numa crença que ele que ele não tinha visto e ele ficou muito chateado. Tipo, aquele tipo de crença muito sutil, sabe? Que são as nossas crenças, nossas sombras mais espertinhas, que elas aprenderam a esconder elas mesmas. Isso, a sombra, ela ficou tão esperta que ela se escondeu embaixo da mesa. E ela tá lá bonitinha, assim, ó, tô só fazendo cagada. E aí, eu fui e perguntei pra ele, você tá com raiva de mim ou você tá com raiva de você mesmo? Aí ele parou, pensou, aí ele falou, acho que eu estou com raiva de mim mesmo. E aí, eu acho que esse é o ponto sutil prático de quando a gente consegue perceber quando a gente está construindo ressentimentos em relação a nós, né? Sim. Quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente está, por exemplo, com raiva de nós mesmos, a gente acaba projetando essa raiva num movimento inconsciente, não todas as pessoas. Se você tiver bastante autoconhecimento, eu tenho certeza que você consegue identificar mais fácil. Mas não são todas as pessoas que treinaram, não por uma questão de capacidade, mas é porque é treino mesmo. O treino de conhecer a si mesmo, o treino de ir lá para dentro e sair cavando até encontrar dentro de si aquilo que tá acontecendo, até encontrar a origem daquelas emoções mais pesadas, né? E aí, quando a gente tá num movimento de raiva de si mesmo ou ressentindo a gente, é mais difícil você conseguir identificar isso, porém, você acaba, às vezes, projetando no outro. E tendo um comportamento agressivo ou um comportamento mais rude com o outro, mas não porque necessariamente o outro te fez algo, logicamente falando, mas é porque você tá chateado com você. Então, agora, imagina essa situação pequena numa escala maior. Numa escala bem maior. É tipo um elefante branco na sala. Você tá chateado com você mesmo porque você não consegue construir vínculos afetivos de qualidade, não consegue... Seja amizade, Isso, amizade, não lida bem com a família, acaba não construindo relacionamentos. E aí você fica chateado com você mesmo. Nesse movimento é muito comum que, às vezes, num movimento de esgotamento das emoções, tipo, você reprime tanto uma emoção que é mais pesada, que chega um momento que ela explode, vira um complexo e explode para fora, ela toma a sua personalidade. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Do nosso ponto de vista, as pessoas, elas estão sempre fazendo o melhor que elas podem, aquilo que elas acreditam. Isso não quer dizer que 100% das vezes a gente concorda, mas que ainda assim as pessoas fazem o melhor que elas podem. E você também, tenho certeza absoluta, que você acorda de manhã pensando em fazer exatamente o melhor que você pode. Então, às vezes, nesses movimentos de esgotamento dessas emoções, pode ser que... Você ouviu também a porta? Eu ouvi, vê se tem algum gato querendo entrar. Não. Não? Estranho. Nosso gato, eu acho que ele deu uma cabeçada na porta aqui. Duas, né? E aí pareceu alguém batendo na porta. Foi uma coisa esquisita. Não, é o vizinho mesmo, de cima. Enfim, e aí
Deixa eu retomar o raciocínio. Que quando a gente esgota essas emoções, vira uma bola de neve. Porque a gente literalmente se sente mal conosco, a gente joga isso para outra pessoa, se sente mal porque jogou para outra pessoa, aí se sente mal com a gente mesmo porque a gente jogou em cima dos outros. É um ciclo do mal. E vira um ciclo repetitivo de um jeito muito disfuncional e muito doloroso, principalmente. Não só para você, mas para todo mundo. Então, como que a gente resolve isso, né? No sentido de das principais questões que precisam ser olhadas nesse aspecto é justamente esse aspecto que vai para essa consciência de autoconfiança, só que não é só autoconfiança. Esse aspecto de força de ser mestre de si para lidar com as suas próprias emoções e para parar o ciclo repetitivo e falar, ok, eu vou parar esse ciclo, essa bola repetitiva, essa bola de neve que está rodando de dor e sofrimento. Eu vou parar ela. E o amor é a forma que essa bola para de rodar e para de crescer. E esse amor, ele começa por você, porque você importa. Você também, não é só os outros. Você também conta. Não conta só a opinião dos outros. Conta a sua opinião também. Você também conta. Aquilo que você sente, conta. Aquilo que você pensa, conta. Aquilo que você acredita, conta. Aquilo que você deseja e sonha, conta também. Então, começa acolhendo a si mesmo e aí vai subindo a consciência de forma que você começa a recuperar dentro de si essa força existencial de trazer e dizer, olha, eu faço parte, eu sou importante. Eu também tenho meu valor, eu também conto, a minha opinião também tem que ser ouvida. E aí você vai trazendo, começa no sutil, esse sentimento de eu fiz coisas que hoje eu me envergonho, mas eu escolho me perdoar porque eu estava fazendo o melhor que eu podia naquele momento. E aí vai soltando esses ressentimentos e esses pesos, né? E vai ficando mais leve. Exato, e vai ficando mais leve, até que você se torne mais amoroso. Tem um outro ponto importante disso, a gente está falando sobre recuperar a autoconfiança, sobre fazer isso de uma forma amorosa, como a Aline está exemplificando, mas eu preciso trazer a vocês uma consequência de quando vocês não fazem isso, que é quando vocês permitem com que esse ressentimento fique dentro de vocês. Todos nós temos muitas oportunidades de manter ressentimentos dentro da gente, né? A fila do banco está muito grande, a pessoa do supermercado passou na minha frente, está tocando uma música alta na rua que eu não gosto. Várias razões para você continuar sentindo algo incômodo. Isso pesa no seu campo, né? Nós dois já atendemos muitas pessoas que passaram por processos que chegaram até mesmo no nível físico, porque a ciência está aí para provar que existe um processo chamado somatização, que é o quê? Algo que ficou tanto no seu campo mental e emocional que veio a se manifestar no corpo físico. Um exemplo simples disso é a gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Por que ela se manifestou? Porque você ficou muito nervoso, muito nervosa. Veio para o físico, então todo mundo já vivenciou algo assim. Eu comecei a sentir um desconforto. Por quê? Porque eu fiquei emocionalmente desequilibrado ou desequilibrada. Então, as fortes emoções, elas trazem desequilíbrios, mas não só as fortes. As emoções recorrentes. Então, ressentir é você continuar sentindo aquilo ali sem parar. Na prática é isso, só que inconscientemente. Falando de uma outra pessoa que eu atendi, que a pessoa ela tinha um ressentimento em relação a deixa eu ver se era isso. Peraí, só um instantinho. Pausa para eu lembrar, né? Porque são muitos, às vezes misturam um pouco os atendimentos na cabeça. E que muito bom, então não importa de quem seja. Já existiram muitos atendimentos que eu fiz de pessoas que tiveram relacionamentos com pessoas abusivas. Eu mesmo já estive em um relacionamento abusivo. Não, ela não batia em mim, mas
Então, né? É que a gente acha que tem uma galera que acha que abusivo é só quando bate, né? Exato, mas não é só bater. O que é uma relação abusiva? É quando a pessoa impede você de ser você, por exemplo. Cara, eu não vou dizer que é pior, as duas coisas são ruins, mas é muito ruim você não poder ser você. É uma camisa de força você não poder ser você. Então, isso gera ressentimento. Você fica ressentindo, fica se afastando. Vamos ver se a pessoa, se ela tentar botar uma vírgula ali na minha forma de falar, já sei que vai ser igual, já termina, já nem começa a falar mais com a pessoa. É um ressentimento que ele tem uma função, que é te proteger. Só que é uma função desequilibrada. Você pode se proteger sem precisar guardar o ressentimento, né? E aí, nesse exemplo que eu estou trazendo, né, principalmente mulheres, né, a maior parte dos homens ainda está começando a se abrir para a terapia, né, para olhar para dentro de si, para o autoconhecimento verdadeiro, né, que é se responsabilizar sobre si mesmo. Se tem algum homem aqui, parabéns, você é incrível, porque você está aqui ouvindo isso, e todas as outras que são mulheres também são incríveis, porque estão aqui se abrindo para melhorar cada vez mais isso. Mas vamos lá. Só colocar um parênteses. Claro. É que a gente fala dos homens, porque em números os homens são mais escassos nesse assunto. Então é por isso que a gente dá essa valorização, né? Porque... tipo 20% no máximo são homens que vêm para o nosso conteúdo. É verdade, e isso é triste, porque a gente queria ter mais homens, a gente queria que o público masculino tivesse tanto engajamento em autoconhecimento quanto as mulheres. Mas é por isso que a gente valoriza os homens que estão aqui, porque isso é um número muito escasso dos nossos seguidores, de quem assiste o nosso conteúdo. Sim, mas vamos lá, deixa eu continuar com o exemplo. Tá. Primeiro, bem-vindos, bem-vindas, vocês chegaram aqui pelo Instagram, a gente está vendo vocês aí, está um pouquinho longe do Instagram, mas a gente está vendo vocês, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver e ouvir bem a gente também, né? Então vamos lá. Essas pessoas, são várias, né, como eu disse, que tinham ressentimentos com os homens, por conta de relações, elas não se abriam para relações novas. Todas as relações que tentavam chegar para elas é como se, vamos fingir que você estivesse usando um óculos. Os óculos, eles têm a lente das emoções que você mantém. E aí, toda vez que elas iam chegar, por exemplo, em algum relacionamento, elas não tinham autoconfiança nelas mesmas em validar. Pô, esse aqui é o banco, vale a pena, esse cara é bom. Né? Não tinha. Por quê? Porque esse cara é bom. Esse cara é bom. Né? Esse eu vou. Um beijo aqui. Toma o meu número aqui. Esse aqui é o meu WhatsApp. Me manda uma foto educada, por favor. Né? Ok. E aí, bem-vinda, Mari. Boa noite, bom ter você por aqui. E aí, dentro desses processos, quando elas reconheciam que elas estavam com medo de se abrir, elas percebiam, nossa, eu não estou confiando em mim mesma, eu não estou confiando na minha capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque a lente que elas estão usando para enxergar a realidade é uma lente que conclui que todos os novos relacionamentos serão iguais aos anteriores. Mas por que isso tende a se provar como uma verdade na cabeça dessas pessoas? Porque elas ainda estão com ressentimento, estão armazenando aquela dor, aquela raiva, aquela tristeza, aquelas mágoas. Então, liberar isso, liberar isso, hein? Não. Liberar isso é importante. É importante pra caramba, porque aí você vai ficar mais leve. A real é essa. Você fica mais leve, tira o peso do corpo. Tem até uma analogia que eu fiz, já faz alguns anos que eu fiz essa analogia. Quando você verdadeiramente entra em um processo de se conhecer, de buscar entender as razões pelas quais você pensa e sente algumas coisas, porque você tem tais amigos e tais relacionamentos, muitas vezes você percebe que você está carregando pesos que não são seus. São coisas que disseram para você que eram certas, são coisas que você está imitando dos seus amigos, da sua família, da sua ancestralidade que você nem conheceu, mas está no seu DNA, você está repetindo. E aí, quando você pega essa mochila, você faz assim, deixa eu tirar essa mochila, põe ela no chão e vê o que tem nela que ainda serve. Vamos ver o que serve aqui. Conseguir me expressar bem, serve. Conseguir me proteger, entendendo aquilo que é bom, serve. Me sentir inferior e escravizada em relação a outra pessoa no relacionamento, não serve.
Entende? Óbvio que eu estou fazendo uma analogia visual aqui para vocês, mas para entender isso, o processo de autoconhecimento é isso, e perceber, beleza, esse aqui que eu falei não serve, por que ele está aqui ainda? Ele serve sim, só que não daquela forma, ele serve para te dar algum ganho. Entende qual que é o ganho? Qual que é o ganho disso aqui? Né, desse exemplo que eu trouxe. O que é que eu falei? Inferior dentro de um relacionamento. E se escravizar dentro de um relacionamento. Para que isso aqui está servindo? Talvez, dentro da sua cabeça, mais uma vez, inconscientemente, você conseguir estar em um relacionamento, você se abrir para um relacionamento. Então você tira aquele que é pesado e traz um novo que é: eu sei como estar em um relacionamento sem precisar me sentir inferiorizada ou escravizada. Você manteve o ganho, só que sem o peso. Aí você põe a mochila de volta, aí você fala, opa, agora sim, hein? Essa mochila aqui tá leve pra caramba, dá pra viver. É leve, porque tá no tamanho certo. É. A Elo trouxe aqui uma boa reflexão. O que você vai fazer com o que fizeram de você? Com você, no caso. Vou contar a história dessa frase. É a palavra do grande filósofo. Meu pai. Vou contar para você. Teve uma vez que eu estava conversando com meu pai e a gente estava meio que lavando roupa suja. E aí, a gente estava conversando, foi uma conversa bem profunda e relativamente dolorosa, porque a gente estava literalmente lavando roupa suja, sabe? Que o meu pai, ele se afastou de nós por muitos anos mesmo, tipo mais de 20 anos, sem falar com a gente. E depois a gente começou a retomar um contato, só que retomar um contato de um jeito muito sutil. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi retomando, recriando esses vínculos que foram perdidos no meio do caminho por N razões que não competem só a ele. Também teve culpa de todos os lados, né? Nunca tem uma vítima, todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Todo mundo deu seus 10 centavos ali. E aí, teve uma vez que nesse dia que eu tava conversando com meu pai, ele falou assim, eu reconheço que você, em muitos momentos, foi vítima de todo mundo, inclusive de mim. Mas a única coisa que eu posso te dizer hoje é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque o meu avô falava isso para ele. E meu avô ouvia do meu bisavô e chegou em mim. E ele disse isso. Meu pai ouvia do pai dele a seguinte frase e passou pra gente. O que você vai fazer com o que fizeram de você? Com você. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a refletir. Eu falei, meu pai tem razão. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Porque o que tá feito, tá feito. Harry Potter, mal feito, feito. Então, o que tá... A cara do André. O que tá feito, tá feito. Não faz parte da história voltar lá e recriar. Não faz parte da história, porque essa história ela foi construída de um jeito que o tempo divino exigiu que isso acontecesse, isso tudo. Ou seja, meu pai... Exatamente, o meu pai não estaria presente para que todo o resto das coisas acontecessem, inclusive a entrada do meu padrasto na nossa vida. E aí, quando eu fiz uma leitura de um tempo divino e aí eu fiquei vendo meu padrasto, eu falei, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Mas enfim, isso é assunto para outra live. E aí, quando ele falou isso para mim, é que de onde veio essa reflexão e é onde a gente trouxe isso como contribuição, essa consciência, porque demorou muito tempo para eu conseguir acessar a verdadeira consciência do que ele estava dizendo. Porque quando fala assim, o que você vai fazer com o que fizeram com você, naquele instante me remete a uma questão de largar. Exatamente. Você vira aí, ó. Eu fiz isso com você, agora o problema é seu. Isso, de falta de responsabilidade. Como ele tinha um contexto por trás e ele estava assumindo a responsabilidade, você foi vítima de mim também, porque eu fui embora e eu escolhi. Só que quando ele trouxe isso, ele trouxe uma perspectiva mais elevada, no sentido de, cara, o que dá para fazer hoje é literalmente construir uma pérola dentro de você
com um grão de areia que entrou. E aí foi quando a gente começou a trazer essa consciência de coragem. Coragem com a vida, de trazer para vocês essa perspectiva de coragem. Aconteceram muitas coisas dolorosas, eu tenho certeza absoluta que durante a sua vida você com certeza passou muito. E você com certeza em vários momentos, sim, foi vítima de muitas pessoas. E sim, provavelmente se sentiu traído ou traída por muitas pessoas. Mas o que você vai fazer com isso? O que não é sobre o que vai ser feito no coletivo, é o que você vai fazer com isso. Como você é interno, no seu coração. O que você vai construir com a sua história. Isso é o que garante a sua liberdade. Liberdade para lidar com o que aconteceu. Posso trazer um exemplo prático para vocês? Que a gente lembra, o nome do nosso perfil, eu agradeço, olha, gratidão. Top, né? O nome do nosso perfil é Automestria na Prática, né? Que automestria, como vocês sabem, é um caminho da autorrealização, de você reconhecer as suas sombras e as suas luzes internas e você poder saber como usar da melhor maneira essas suas potências internas. Isso faz com que você confie mais em você, confie mais na vida, né? Só que é um caminho, né? Nós não atingimos a automestria, nós estamos indo no caminho da automestria, aprendendo, caminhando nele e queremos convidar vocês a entrarem nesse caminho também. Por isso que a gente coloca na prática, porque a gente está praticando todo dia. Quando a gente fala para vocês, a gente está aprendendo cada vez mais. Né? Mas vamos lá. Talvez vocês já tenham visto programas, filmes, né, etc., ou conheçam alguém na vida real que viveu algum desafio, por exemplo, de... Ou você. Ou você. Tem uma moça que eu conheci uma vez, dentro de um projeto que eu estava participando, que era um projeto das ODS da ONU, né, que são as diretrizes para o desenvolvimento sustentável, que já era, né, vão ter que ser feito outro, porque deu errado. Que não é mais desenvolvimento sustentável, é recuperação do planeta. Esse é outro assunto. Não é mais ser sustentável, é recriar aquilo que a gente botou fogo. Né? Mas isso abre uma outra isso abre outra live, né? Mas o ponto é, ela tinha um filho que ele tinha uma condição específica. Eu não lembro agora se era autismo ou se era Down, eu não lembro qual das circunstâncias era, realmente não lembro, faz muito tempo, foi em 2016. Mas ela abriu um instituto disso, porque ela teve tanta dificuldade em conseguir lidar com o filho dela, em conseguir lidar com as peculiaridades que ele precisava, que ela começou a ensinar as pessoas, ela começou a falar como deveria fazer, falar quais experiências ela teve e juntou um grupo de outras mães, principalmente mães, né, que estavam nesse movimento e formou essa ONG, falei, né, ONG, essa ONG para ajudar as mães a saberem como lidar com os filhos que estão nessa condição. O que aconteceu? A vida fez algo com ela, entregou uma pessoa, um ser que tinha uma condição diferente daquilo que ela achava que ela ia receber. O que ela fez com aquilo, com aquela situação? Foi desafiador? Pô, com certeza, né? Ter sido muito difícil, mas ela foi uma pessoa incrível e ela, né, plantou bananeira e falou, vou dar um jeito nesse negócio aqui, vou, né, dar uns gingados aqui, vou conseguir. E conseguiu, e com a ajuda de muitas outras pessoas, hoje ela ajuda as outras pessoas. Então saiba que muitas vezes o seu desafio, a sua dor, com a vontade que eu sei que você está, já que você está aqui vendo a gente, conforme você vai superando ela, vai se curando dela, vai caminhando em direção à automestria, porque lembra, todos nós estamos caminhando, não chegamos lá, estamos caminhando assim como você. Com essa vontade de caminhar, em dado momento, você tende a transbordar aquilo que você conseguiu curar em você mesmo, seja só um pouquinho. Eu curei um pouquinho em mim. Isso aqui eu já consigo compartilhar, já deu certo para mim, com as outras pessoas. E isso é transbordo. E é isso que a gente está fazendo. A gente curou o quê? Um pouquinho. Tá, um pouquinho, vai. Um pouquinho mais. Na gente, né? Por conta do tempo que a gente está. Mas é isso aqui que a gente compartilha. Tem
nem sei qual é o tamanho de coisa pra gente curar internamente dentro da gente. Igual o exemplo que a Aline trouxe de alguma coisa que eu falei lá, inconsciente, ela falou, ó, isso aí é uma coisa pra você trabalhar. E eu, droga, bravo comigo. Por quê? Não tinha visto isso, vou ter que trabalhar isso. É verdade. O Max comentou aqui que autismo vem para segurar a família. Posso falar aquilo que eu acredito, tá? Eu acredito que o autismo, na psicologia, ele é o auto-eutismo. Ou seja, voltar-se para dentro. Viver o mundo interno. Uhum. Nessa perspectiva da psicologia junguiana, é até por isso que o nome é autismo, porque ele é etimologicamente vindo do auto-eutismo. Uhum. O que acontece? Quando a pessoa ela vem numa condição X, é porque aquela pessoa, por alguma razão, da alma dela, do aprendizado dela, e também contribuindo com o entorno, ela tem algo a aprender. Só que não dá para falar que essa pessoa que vem com o autismo, ela tá em função de segurar uma família. Porque seria condenar uma pessoa a uma missão muito ingrata de sacrifício, entende? E a gente não acredita no sacrifício. A gente acredita no amor. E não no amor somente por sacrifício, porque é uma das formas de amar. Só que não é a forma que a gente acredita que seja mais elevada e a mais divina, tá? Mas eu realmente, particularmente, acredito que isso não é bem uma verdade divina. Então, talvez seja interessante dar uma analisada de onde veio essa informação, né? Até porque fala, né? Eu conheço gente que teve filho autista e se separou, então... E às vezes separa justamente porque o filho é autista. Porque não sabem lidar com essa situação. Não sabem psicologicamente lidar com aquilo, né? Então, acho que é muito nesse sentido de entender que não tem uma resposta padrão para todos os casos. Então, se tem um caso mesmo de autismo ou outras síndromes, é sempre algo que é, sim, um aprendizado daquela pessoa, só que também impacta, mas não somente, mas também no coletivo. Por quê? Porque aquela pessoa que está vindo com a síndrome, ela conta, ela é importante. Então, o aprendizado é mais para ela do que para o resto. É que acaba aproveitando a deixa daquela pessoa estar aprendendo algo para o coletivo aprender também. Quer um exemplo? A gente recentemente atendeu uma pessoa que a bebê teoricamente está vindo com uma síndrome. Teoricamente porque ainda não tem um laudo, né? Só que qual que é, quando a gente foi investigar a virtude, porque nós somos muito voltados para as virtudes, né? O que a alma realmente quer com isso. Isso, o que é mais divino, mais elevado para a alma daquela pessoa. Além da dor, o que tem por trás da dor, de divino, de elevado e de amoroso. Aquela criança, ela está aprendendo a virtude da coragem. Por quê? Porque a coragem de nascer numa condição difícil. É a melhor forma? Não. Na minha perspectiva, não. Mas é uma das formas, e talvez a mais rápida, não sei. Só que quando a gente vai analisar o contexto, os envolvidos no processo também estão aprendendo a mesma virtude, da coragem. Coragem de lidar com um filho que nasce com uma condição difícil. Então, é um aprendizado coletivo? Sim. Mas o mais importante para aquela criança não é o coletivo, porque ela não é um sacrifício da família. O mais importante é a própria criança, é o próprio indivíduo. Porque o próprio indivíduo é em nível de alma, divino, elevado, amoroso, com sabedoria, em perfeito equilíbrio, decidiu que assim era a melhor forma e que o contexto onde poderia tomar, eu tô com take advantage, tomar advantage, eu fugi a palavra em português, gente, tomar vantagem, onde é mais vantajoso o contexto daquele indivíduo no coletivo, entendeu? Então é isso, só queria trazer que a gente não concorda muito com isso, mas por causa dessa perspectiva. E o seu desafio
não é viver sozinho, eu acho. Eu acho que o seu desafio é justamente o contrário. É aprender a se abrir para as pessoas. Esse é o desafio. Não sei se você viu a gente falar antes em relação ao amor, né? Para que você possa se abrir para receber o amor, a primeira coisa que você tem que fazer é se auto-amar. Lembra, tem até um cara cabeludo que falou uns 2000 anos atrás, mais ou menos, uma coisa parecida assim: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí você fala, então já era, não vou amar ninguém mesmo porque eu não me amo. E aí, Então, entende? é mais difícil, né? Você não vai saber como amar o outro se você não se amar. Ah, eu sei como amar assim o outro. Bom, se a forma como você sabe amar o outro é da mesma forma que você se ama, e você está dizendo, você não está dizendo isso, tá? Estou dando um exemplo. E talvez alguém esteja dizendo que se maltrata, que se coloca para baixo, que não confia em si mesmo, se duvida de si mesmo, é assim que você vai amar outra pessoa. E aí aquela outra pessoa que está querendo te amar, transbordar amor para você, vai receber aquilo de você e falar, nossa, que é isso aí? Que esquisito, não quero isso aí não, né? Por quê? Porque tá indo com muita dor, com muito ressentimento. Então, mais uma vez, o trabalho de ressentimento é fundamental. Se perdoar. O trabalho do perdão é fundamental. A gente fez uma live falando sobre o perdão? A gente pode fazer. Se a gente não fez, a gente vai fazer. Acho que talvez a gente tenha feito uma live falando sobre o perdão, sobre o auto-perdão. Se a gente não fez, a gente vai fazer uma. Porque é uma chave de libertação tão forte o perdão, cara. É incrível. E começa com você, perdoar você mesmo, que é justamente a perspectiva a consciência da aula de hoje, né? De autoconfiança, para trazer para você essa consciência de que você conta. Você vai ter agora falando? Não, ela tá bom. Que você conta, que você faz parte, que você é importante. Então, da mesma forma que você ouviu, provavelmente, do seu pai, de sua mãe, enfim, dos seus parentes, que você tem que ser uma boa pessoa, que você tem que ser cuidadoso, ou cuidadosa, que você tem que ser gentil, que você tem que ser amoroso. Então, isso também serve para você mesmo. Porque você faz parte, você é importante. Então, é nessa perspectiva de que, ok, você tem sim que ser. Não tem, mas seria interessante do ponto de vista de evolução e do ponto de vista de aproximação, né? De estar mais próximo das pessoas, de outras pessoas e de si mesmo. Ser mais amoroso, buscar o autoconhecimento, buscar a verdade divina, a compaixão, tudo isso. Mas para você também, porque você também é importante e também faz parte. É sobre isso. Acho que é. Levem isso que a gente falou, reflitam sobre isso, sobre esse processo de confiar em si, façam um pouco de trabalho de auto-perdão, olhando para dentro de vocês, porque isso vai ajudar a desenvolver uma autoconfiança maior por vocês. A autoconfiança, lembra que a gente falou no começo, não é nariz empinado, não é você se achar melhor que as pessoas, é você reconhecer que tem algo que você é bom para fazer, que você gosta muito de fazer e que você pode ser uma coisa. Tem uma coisa que ninguém vai ser tão bom quanto você. Nunca, jamais ser você. Só você pode ser você. Na hora que fizerem um clone robótico seu, transferirem a sua consciência para um metaverso em nuvem, aí deu ruim esse meu conselho. Aí pode ser que eu esteja enganado. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto isso não acontecer, você é a sua melhor versão de agora e a melhor que poderia existir de você. Ah, mas o outro, deixa o outro é o outro, não precisa se comparar com o outro. Toda vez que você se compara com o outro, você entra em um movimento que sai da humildade e entra na inferioridade ou na superioridade. Não precisa se comparar com outras pessoas em relação a quem você é. Você pode se inspirar para ser melhor. Entretanto, falar, outra pessoa pinta melhor do que eu. O que eu posso fazer para que eu possa pintar melhor? Esse é um pensamento construtivo. Mas a pessoa pinta melhor que eu, não vou pintar nunca. Nossa, eu sou horrível em pintura, não quero saber de pintura. Não está se ajudando? Isso é soberba disfarçada, sabia, gente? Ok. Esse padrão de pensamento de, eu sou muito ruim, é soberba disfarçada. É a sombra da soberba que ficou ali, ó, bem escondida. Por quê? Se você se permite ser pior, você se permite ser melhor a outro. Se você é pior a X, você é melhor a Y.
Sim, é verdade. Entendeu? Ou seja, se ao invés de olhar para as pessoas como laterais, você olha na perspectiva vertical, Vertical. significa que em algum ponto deste vertical você está. Ou seja, se você está em algum ponto deste vertical, significa que você está abaixo em relação a alguém, mas melhor em relação a outro alguém. Exato. Então, nessa perspectiva, se você tem esse padrão de eu sou ruim, eu sou pior do que fulano, significa que você também é uma pessoa arrogante. Chocante. Só que não se sinta mal, por favor. É muito no sentido de crença coletiva. Não é uma coisa que a gente acorda de manhã falando, nossa, meu Deus, eu acho que eu realmente me sinto melhor a fulano ou ciclano ou beltrano. É uma coisa muito coletiva de padrão de comportamento. Ou seja, as pessoas, elas acabam utilizando isso como mola propulsora para continuarem evoluindo. Por quê? Porque se eu estou no meio, eu não quero estar no meio, eu quero estar lá na ponta. Então ela vai se motivando a subir e subir e subir e subir. O Dé começa a dar uns apertinhos assim em mim. Aí ele vai pegando e eu acho que ele não percebe que ele vai pegando, ele vai dando uns apertinhos. É que ela é muito gostosa, você não faz ideia. Então, você vai se motivando a subir, só que vai se motivando de uma forma muito dolorosa. Porque vai cultivando dentro de você um profundo sentimento de que você está sempre inadequado. Está sempre o tempo todo embaixo de alguém. E aí essa autoconfiança fica onde? Eu nem sei. Nem sei. Só que isso não é verdade. A humildade, o real conceito da humildade é lateral. Ou seja, horizontal. É todo mundo igual. Você sabe algo que o outro fulano não sabe. Certo. Ou seja, nós aprendemos de acordo com a nossa história de vida alguma coisa. E você aprendeu de acordo com a sua história de vida muitas coisas. E muitas coisas que nós não sabemos. E talvez tenha alguma coisa que a gente saiba e que você não sabe. Então, é nesse sentido de que você pode contribuir, lateral, lembra? Você contribui com algum aspecto da sua existência, sabendo mais do que outras pessoas em alguma coisa, e nós contribuímos com algum aspecto da nossa existência, sabendo mais daquilo que a gente sabe, que a gente estudou mais, por mais tempo. Todos somos capazes de chegarmos ao mesmo lugar. Porém, cada um tem o seu trajeto. É por isso que o Dé fala que ninguém pode ser melhor em ser você. Porque você tem a sua história, você tem os seus pensamentos, você tem os seus traumas, você tem o seu padrão de comportamento, você tem a sua família. Então não tem como outra pessoa ser igual. Não existe no mundo outra pessoa que consegue preencher o seu lugar, porque a sua história é só sua. Você é um ser único, especial. E perfeito. A sua forma. Exato. A construção maior, magnética da sua existência é só sua. Pertence somente a você. Você é o único que tem os seus padrões de pensamento, de comportamento, os seus padrões de visão, o seu óculos é só seu. Você é o único que vê a vida da forma como você vê. Então aproveita isso. Aproveita a sensação de ser especial. Exato. E saiba que você de fato é especial. Exato, e confie na sua especialidade. Confie na sua especialidade. Confie nela, desenvolva. Interesse-se por você. Mergulhe em você. O nosso conteúdo, eu espero que auxilie você nesse processo, nessa jornada pessoal de autodescoberta, de autorreconhecimento. E além dos nossos conteúdos gratuitos, né, aqui para quem está no YouTube, se você clicar no botãozinho de mais que está embaixo do vídeo, você vai ver vários links que falam sobre o nosso Instagram, o nosso Facebook, o YouTube, onde vocês estão, né, e o nosso site, onde tem os nossos atendimentos, por exemplo, o atendimento com a Aline, atendimento comigo, as nossas formações que a gente oferece, e principalmente a nossa entrega primordial, principal, que é a jornada mestre interior, que é uma forma que a gente organizou
de ajudar a pessoa a caminhar nessa jornada da automestria. Para quem está no Instagram, no link da bio tem todos esses que eu falei, vocês podem acessar lá se vocês quiserem, tá? Para a gente fechar, deixa eu só falar uma coisa importante. Nós estamos em Black Friday. É verdade. Até dia 30 de novembro, ou seja, tem mais 7 dias, né, praticamente, que é hoje dia 23, até dia 30 de novembro, lá no site ascensãocrítica.com, que é o site da nossa escola, os cursos de terapias, todos eles estão com até 40% de desconto. Né? No caso dos atendimentos, eles precisam ser realizados, não é marcado, é realizado até o dia 8 de dezembro, tá bom? Então, entra lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você, que nós também temos, por enquanto, não sei se a gente vai ter para sempre agenda disponível para isso, mas por enquanto nós temos aqui, bom, né? E queremos muito auxiliar diretamente cada um de vocês que estiverem dispostos e disponíveis para vivenciar esse processo individual, se desejarem. Se não, perfeito, tem aqui conteúdo que a gente deixa disponível, tem as lives, tem os stories que a gente faz lá, conversando com vocês, tirando dúvidas. Inclusive, a gente vai postar uma story, depois que terminar essa live, perguntando para vocês o que vocês acreditam que está faltando para que vocês adquiram essa autoconfiança. E aí a gente vai responder todos que chegarem da melhor forma possível, tá bom? Então, convido vocês a entrarem no nosso Instagram, Automestria na Prática, para interagir com essa caixinha de perguntas que a gente vai fazer, ver as respostas, obviamente. E é isso. Valeu! Então, deixa o like de vocês se esse conteúdo foi legal, né? Se inscreve no canal, se vocês não são inscritos ainda. Automestria na Prática, é assim que vocês vão encontrar a gente em qualquer lugar. automestrianapratica.com.br, Automestria na Prática no YouTube, no Instagram, no TikTok. É isso aí. É isso aí, nós somos Automestria na Prática. Um beijo, pessoal. Um beijo. Até o nosso próximo encontro. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Que esse vídeo chegue em o máximo de pessoas possíveis, graças ao botão compartilhar que vocês talvez queiram clicar. É isso. É isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.